Olá, boa noite. Nós iremos apresentar o nosso trabalho sobre o problema da utilização de motores híbridos no Brasil. Os integrantes são Davi Demarco, estudante de Engenharia Mecânica da Unifax do segundo semestre, e Jader Oliveira, estudante de Engenharia Elétrica do quarto semestre da Unifax. Primeiramente, nós iremos falar sobre os problemas. Custo. Apesar de ser possível a homologação de modelos híbridos, ainda não há nenhuma legislação específica. Fora isso, na cobrança do IPI, os híbridos se encontram na categoria Outros, ou seja, mesmo sem poluírem, o imposto é de 25%. Também não há nenhum indício de que o governo vai incentivar a venda de carros híbridos, pois o país ainda não tem infraestrutura de receber esse tipo de categoria de carros. Agora eu irei falar sobre o desempenho. Comparado com os carros movidos a gasolina, os híbridos possuem motores de cilindrada menor. Isso acontece por uma razão: quanto menor for a cilindrada, mais leve o motor será. Com menos peso, o motor trabalha menos para mover o carro a uma determinada distância se comparado com os motores de maiores cilindradas. E, consequentemente, menos trabalho significa que o motor usa menos combustível. Por outro lado, quanto menor a cilindrada, menos potência o motor pode desenvolver. Graças a tais características, pensa-se que carros híbridos não possuem potência necessária para realizar tarefas básicas de um carro movido a gasolina. Como base para comparação, quando dirigimos em uma rodovia a 100 km por hora, o motor do seu carro precisa fornecer potência para três coisas: superar o arrasto aerodinâmico, superar todo o atrito dos componentes do carro e proporcionar potência para acessórios como ar-condicionado, direção hidráulica e faróis. Para a maior parte dos carros, tudo isso exige menos que 20 cavalos de potência. Os carros híbridos possuem uma potência baixa, mas não tão baixa a ponto de falhar com as atividades básicas de um carro. Também tem infraestrutura. Apesar da pequena quantidade de carros elétricos em circulação, o Brasil já mostra carência em infraestrutura, pois não tem nenhum sistema de recarga rápida. O que tem ajudado nas montadoras é o marketing das empresas começarem a injetar dinheiros em locais públicos e privados para receber esses carros. A esperança das montadoras é que este passo inicial incentive mais as compras por pessoa física, pois recentemente somente as empresas compram carros híbridos. Agora nós iremos falar sobre o objetivo. O objetivo geral é a utilização dos carros híbridos no Brasil. O objetivo específico. Normalmente, a manutenção de rotina e pequenos reparos não são caros nos carros híbridos quanto nos carros comuns. Na verdade, ela pode ser até mesmo mais barata. Mas se alguma coisa der errado com o sistema híbrido do carro, depois da garantia ter expirado, pode gastar um pouco dinheiro a mais, pois alguns mecânicos se recusam a fazer manutenção nesse tipo de carro. Então é preciso levar o carro às concessionárias para poder fazer a revisão. Para que o Brasil possa investir na criação de postos de recarga, é preciso que tenha clientes para não ter prejuízo com a implantação. Alguns lugares, como Shopping Guatemi em São Paulo, já tem vagas exclusivas para usuários de carros híbridos. Nós vamos falar sobre as hipóteses. Para uma implantação bem-sucedida dos carros híbridos, é preciso de uma redução dos impostos em cima desse tipo de veículo para a diminuição considerável do seu preço. As taxas são uma das principais causas do preço abusivo desses carros. Depois de uma regularização das taxas, os investimentos em questão de infraestrutura surgirão a seguir. A instalação de postos de recarga surgirá à medida que cresce o número de carros híbridos. A disponibilidade de peças e locais de manutenção também seguirão o crescimento desse mercado. Por ser uma tecnologia pouco manuseada no Brasil, cursos de profissionalização e especializações na área serão importantes para auxiliar na manutenção dos carros. Justificativa. A importância de trazer essa nova categoria de carros para o Brasil é que a emissão de CO2 está aumentando cada dia mais. Então essa tecnologia irá nos ajudar a ser um país menos poluente. A viabilidade do uso desses automóveis é que irá reduzir o gasto com combustível fóssil, sendo assim o custo de um carro híbrido é menor que um carro convencional. Referencial teórico. Primeiro nós usamos um texto
Scott B. Peterson, do Departamento de Engenharia e Política Pública dos Estados Unidos. Ele diz: estudamos padrões de condução e produção de energia elétrica em vários mercados de eletricidade para prever as mudanças de emissão de gás. Mudanças em geral, mas o aumento do uso, mas estudamos principalmente o aumento do uso de combustíveis para produzir eletricidade. Agora iremos ler uma citação de John Odell, quando John Odell é um especialista em carros verdes e combustíveis alternativos. Quando perguntado por uma revista online chamada Small Cap World, ele respondeu o seguinte: a pergunta é: os americanos irão comprar carros híbridos depois dos modelos inicialmente vendidos? A resposta: sim. O movimento dos pioneiros no mercado vai ser grande, mas vai demorar um pouco mais para o crescimento que muitos do movimento verde gostariam. Nós não vemos uma penetração de mercado para todos os tipos de carros híbridos, mas irão pontuar 5% até 2025, a menos que haja um aumento significativo e permanente no preço da gasolina, talvez para galões de 7 a 8 dólares o galão, o preço. Agora iremos ler uma citação sobre Edson Orisaka, diretor de tecnologia da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, também gerente de engenharia da Toyota. Toda mudança é feita de maneira lenta. Foi assim quando os carros passaram de 2 para 4 portas, e também acontece com os câmbios manual e automático. Agora falaremos sobre a metodologia. O estudo dessa pesquisa foi feita com o uso de internet, utilizando dados secundários e experimentos coletados para resolver o problema. A pretensão com esse trabalho é oferecer uma visão de como deve ser o funcionamento da implantação de carros híbridos no Brasil, com o objetivo de mostrar necessário a introdução de carros ecológicos no Brasil. Essa pesquisa foi feita entre o período de 19 de outubro de 2012 a 25 de outubro de 2012. A maior dificuldade encontrada ao desenvolver essa pesquisa foi a falta de conteúdo de qualidade em alguns sites. Por ser um conteúdo muito limitado, é difícil a gente encontrar pesquisas sobre isso. Essas são as referências do site que nós utilizamos. Agradecemos pela atenção.